Meu chefe me demitiu por o desempenho ruim ou mesmo eu tendo gerado 45% da receita, no dia seguinte. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Lúcia, uma voz suave a chamou por trás. Ela se virou e viu Diego Santos, um colega alguns anos mais novo, que costumava procurá-la para aprender com sua experiência, correndo em sua direção. Ele ofegava ao estender um copo de café quente. Você não tomou café da manhã, né? Acertei, não foi? Diego sorriu gentilmente. Lúcia sorriu de leve e pegou o café. Obrigada, Diego. Hoje provavelmente vai ser um dia longo. Ela ainda não havia entrado no elevador quando seu celular vibrou no bolso do casaco. Era uma mensagem da secretária do diretor-presidente. O Sr. Henrique Sampaio quer vê-la no escritório do 20º andar. Imediatamente. Lúcia franziu a testa. A reunião com o diretor normalmente só acontecia no final da semana, por que chamá-la numa manhã fria de segunda-feira? Seus passos hesitaram por um instante. Diego percebeu a inquietação. Está tudo bem com você? Ela assentiu com um leve sorriso. Acho que ele quer o relatório de projeção do primeiro trimestre. Não é nada. Mas, no fundo, uma sensação de pressentimento começou a crescer. O elevador parou no 20º andar, o andar reservado à diretoria. Lúcia saiu. O ar ali sempre parecia mais frio, mais distante. Carmen Alves, a secretária de Henrique, uma mulher de pouco mais de 50 anos com óculos de lentes grossas, fez um leve aceno de cabeça. Pode entrar. A pesada porta de madeira de lei se abriu. O escritório era amplo, decorado em tons sóbrios e sofisticados. No centro, Henrique Sampaio estava sentado atrás da mesa. Usava um terno cinza escuro, os cabelos grisalhos penteados para trás e os olhos afiados como de um falcão observando sua presa. Bom dia, Sr. Henrique, disse Lúcia, aproximando-se. Preparei o relatório detalhado. Não é necessário, ele a interrompeu. Sente-se. Lúcia parou por um instante. O ar ficou pesado. Ela se sentou, tentando manter a expressão serena. Henrique abriu a gaveta, tirou uma pasta fina e a empurrou sobre a mesa. Esta é a decisão de rescisão contratual. Ela ficou paralisada. Desculpe? Perguntou, a voz embargada. Você não atingiu o desempenho esperado nos últimos 6 meses, ele respondeu, como se lesse de um documento já redigido. Com base na avaliação interna, decidimos por sua demissão, com efeito imediato. Lúcia permaneceu em silêncio. E não atingi o desempenho? Com todo respeito, acho que há um engano. No último ano, minha equipe foi responsável por mais de 45% da receita da região. Resultados individuais não são tudo, Henrique a interrompeu novamente. A moda nova precisa de pessoas alinhadas com a cultura da empresa. Você já não se encaixa mais. Não me encaixo mais? Lúcia repetiu, sem acreditar no que ouvia. Estou aqui há 7 anos. Dediquei minha juventude a esta empresa. Você não é a única que se dedicou, ele disse, em tom gélido. Todos são substituíveis. Lúcia se levantou, o coração disparado. Tentou manter a voz firme. Diga a verdade, senhor. Isso tem a ver com a petição que eu apresentei sobre a reestruturação da gestão regional? Henrique não respondeu. Apenas a encarou com um olhar de desprezo, como se ela fosse um inseto insignificante. Você deve deixar o prédio ainda esta manhã. O RH entrará em contato sobre os trâmites e o acerto final. Lúcia apertou os lábios, os olhos marejados. Virou-se rapidamente e saiu da sala, segurando com força o copo de café ainda quente que Diego lhe dera mais cedo. No corredor, Carmen Alves a chamou e entregou uma caixa de papelão, dizendo friamente: Você tem 15 minutos para recolher seus pertences. Os seguranças vão acompanhá-la. Ela não respondeu, apenas assentiu em silêncio. No elevador, Lúcia recostou a cabeça contra a parede de vidro, o olhar vazio fixo na cidade fria lá fora. Cada andar que passava era como uma lâmina cortando seu orgulho.
Todos os esforços, as noites sem dormir, os momentos em que quase foi hospitalizada por exaustão para bater metas, tudo apagado com uma frase, e todos são substituíveis. Ao chegar ao 12º andar, onde ficava seu escritório, todos os olhares se voltaram para ela. Havia expressões de surpresa, cochichos e também olhares de satisfação. Um deles vinha de Clara Moreira, a colega que Lúcia superara no ano anterior ao conquistar um contrato importante com a Ibira Fashion. Clara esboçou um sorriso irônico e fingiu compaixão. Ah, Lúcia, e o que houve? Vai a algum lugar? Lúcia não respondeu. Começou a juntar seus pertences na caixa, uma foto com a equipe de vendas do primeiro ano, uma caneta Montblanc que seu pai lhe deu quando ela foi promovida a gerente, e uma placa de O Guerreira de Vendas entregue na confraternização do ano passado. Diego entrou, o rosto pálido. Eu soube, e você não pode sair assim. Lúcia o encarou e sorriu de lado, talvez a empresa precise de gente mais jovem. Mais dinâmica, ponto. Mas, e isso é um absurdo. Antes que Diego pudesse dizer mais, 2 seguranças se aproximaram. Um deles falou, vamos acompanhá-la. Lúcia assentiu, abraçou a caixa contra o peito e caminhou em silêncio, sob os olhares de julgamento como uma ré sendo escoltada até o cadafalso. Cada passo era um golpe contra o orgulho que a sustentara por 7 anos de carreira. A notícia da demissão de Lúcia Gomes se espalhou como fogo entre os escritórios do 12º andar da Moda Nova. Em menos de 2 horas, do café à copa, dos grupos de mensagem interna ao banheiro feminino, todos já sabiam, a rainha das vendas ou havia sido expulsa sem glória, sem homenagem. Ouvi dizer que foi por baixo desempenho, sussurrou Laura Rodrigues a uma colega, olhando de soslaio para a mesa agora vazia de Lúcia. Impossível. Clara Moreira fingiu surpresa. Ela não foi responsável por quase metade do faturamento do ano passado. Laura deu de ombros, vai saber. Gente assim deve ter algum truque. Bem, foi merecido, continuou Clara, agora sem esconder o prazer. Sempre querendo parecer perfeita, sempre se destacando. Era hora de todo mundo ver a queda. No canto da sala, Diego Santos permanecia em silêncio, apertando o celular nas mãos. A última mensagem de Lúcia dizia apenas, mantenha-se firme. Não deixe que eles te envolvam. Ele ainda estava em choque. Não conseguia entender como alguém tão competente como Lúcia podia ser descartada de forma tão brutal. Enquanto isso, na sala de reuniões da diretoria regional, Henrique Sampaio discursava diante dos executivos da Moda Nova, como se o ocorrido naquela manhã fosse perfeitamente justificável. Ao seu lado estava Teresa Vasconcelos, diretora de RH, que nunca simpatizou com Lúcia. Quero deixar claro que a decisão desta manhã foi baseada unicamente na análise de desempenho e alinhamento cultural com a empresa, afirmou Henrique, com voz firme. Não podemos permitir que uma pessoa controle o rumo da organização. Manuel Cordeiro, diretor de operações regionais, franziu a testa, demais a Lúcia era um pilar da região sul. Os resultados dela superavam todas as expectativas. Teresa interrompeu, o senhor tem certeza de que esses resultados eram 100% limpos? Alguém já investigou se ela usava métodos pouco transparentes para fechar vendas? Henrique assentiu, o olhar frio como gelo, recebia um relatório interno. Há indícios de favorecimento em alguns contratos. Não vamos investigar formalmente, mas precisamos remover comportamentos questionáveis da empresa. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Ninguém teve coragem de questioná-lo, mesmo que muitos duvidassem da veracidade das acusações. Com medo de represálias, escolheram o silêncio. Somente Manuel desviou o olhar, com a expressão carregada. Ao mesmo tempo, no térreo, Lúcia aguardava o elevador com a caixa nos braços. Olhava à frente, mas seus ombros tremiam levemente. Ao lado dela, o segurança mantinha-se calado. Quando as portas se abriram, Lúcia entrou. Instantes antes de se fecharem, uma figura familiar surgiu, de Marina Lopes, a melhor amiga de Lúcia desde os primeiros dias na empresa. Juntas, enfrentaram pilhas de trabalho e prazos impossíveis. Marina cuidava da retaguarda, Lúcia fechava os grandes contratos.
Incontáveis vezes, Lúcia a defendeu quando superiores implicavam. Marina! Lúcia chamou, num tom que misturava esperança e cansaço. Mas Marina parou no corredor, apenas olhou. Seus olhares se cruzaram por alguns segundos. Então Marina desviou os olhos e continuou andando em direção a outro elevador. Sem um aceno. Sem uma palavra. As portas do elevador se fecharam. Lúcia apertava as mãos com força, os dedos cravando na borda da caixa até ficarem brancos. Dentro dela, a foto das duas tirada nas férias da empresa no verão passado balançava, inclinada para o lado. Ela saiu do saguão sem que ninguém a acompanhasse. No portão, o crachá foi escaneado pela última vez, a luz passou de verde para vermelha, sinalizando que seu acesso havia sido cancelado. Em poucas horas, ela foi excluída do sistema, apagada da lista interna, e mais do que tudo, retirada do coração das pessoas. Na rua, o vento soprava forte. Lúcia caminhava pela calçada com passos pesados, como se carregasse tudo o que restava de uma era gloriosa. O som dos carros, os passos de estranhos, o vento cortando o colarinho, tudo parecia facas cegas rasgando lentamente o orgulho que se desfazia dentro dela. Ela entrou em uma cafeteria pequena perto da praça do Parque Ibirapuera. As janelas de vidro deixavam escapar uma luz quente e suave, mas ela ainda tremia não pelo vento, mas pela sensação de estar nua em meio à multidão. A atendente, uma mulher de meia idade chamada Beatriz, olhou para ela com pena. O que vai querer? Lúcia respondeu em voz baixa, um chá quente. Para a viagem. Beatriz viu os olhos vermelhos da moça, mas não perguntou nada. Apenas assentiu e foi até os fundos. Lúcia esperou, abraçada à caixa de papelão. Na tela do celular, uma notificação apareceu no antigo grupo de bate-papo. Lúcia saiu do grupo. Ninguém lhe mandou uma mensagem. Nenhuma palavra de apoio, nenhum abraço, nenhuma pergunta. Todos, até os que jantaram com ela, riram com ela diariamente e permaneceram em silêncio. Ela se tornará um nome apagado da memória coletiva em apenas uma manhã. Beatriz colocou o chá sobre a mesa, junto com um pacotinho de açúcar e um guardanapo. Seja lá o que você estiver passando, vai passar, disse ela, com um olhar gentil. Lúcia forçou um sorriso, obrigada. Eu também espero que sim. Ao sair da cafeteria, ela pegou um táxi de volta para seu pequeno apartamento na Rua da Consolação. No trajeto, encostou a cabeça no vidro da janela, os postes passavam como faixas de estrelas opacas. Um dia que começou como qualquer outro havia terminado em completo colapso. O pequeno apartamento, antes acolhedor, agora parecia frio. Ela colocou a caixa sobre a mesa, sentou-se no sofá, e seus olhos repousaram sobre a placa de O Guerreira de Vendas ou jogada de lado num canto. Lúcia soltou uma risada seca. Anos de esforço, sacrifícios, dedicação e tudo para quê? Uma decisão administrativa sem alma. Um olhar de desprezo vindo de quem um dia a admirou. O silêncio gélido da melhor amiga que virou o rosto. A noite caiu sobre São Paulo, e ela soube, o pior ainda estava por vir. 7 anos construindo uma carreira. 3 horas para perder tudo. Na manhã após a demissão, Lúcia Gomes permaneceu sentada em silêncio no seu apartamento na Rua da Consolação, encarando a tela do laptop. As letras pretas e vermelhas dos sites de emprego pareciam lâminas invisíveis. Escolhemos outro candidato mais alinhado com a vaga. Lamentamos, a posição já foi preenchida. Seu currículo foi recebido, mas não seguiremos com o processo. Ela reescreveu o mesmo e-mail de candidatura durante toda a tarde. Tentou ajustar cada palavra, enfatizar os números que havia conquistado para a moda nova. Mas não importava se ela mencionava os 45% de faturamento anual ou os 6 trimestres seguidos batendo metas, as respostas eram sempre o mesmo, silêncio. No terceiro dia após a demissão, Lúcia percebeu que todas as portas estavam se fechando. Não apenas as vagas de trabalho, mas toda a rede de contatos do setor. Tentou ligar para Fernando Souza, diretor de desenvolvimento de produto da Natura Lux, um antigo parceiro comercial. O telefone tocou 2 vezes e foi desligado. Incrédula, ela mandou uma mensagem.
Fernando, estou em busca de novas oportunidades. Você conhece alguma empresa que precise de alguém com experiência no mercado europeu? Ninguém respondeu. Quando tentou ligar novamente horas depois, seu número já estava bloqueado. Lúcia abriu o LinkedIn e encarou a lista de mais de 800 conexões, pessoas que já a haviam chamado para almoçar, elogiado como uma lufada de ar fresco no mercado brasileiro. Mas ao enviar mensagens diretas, apenas 3 visualizaram sem responder. O restante, silêncio. Na noite do 5º dia, ela recebeu um e-mail de uma startup chamada Visão Nova, onde já havia atuado como mentora para o jovem CEO Paulo Silva. A mensagem, enviada por uma assistente chamada Inês, dizia apenas: Prezada Lúcia, lamentamos informar que, no momento, não poderemos dar andamento à sua candidatura. Além disso, solicitamos que evite contato direto com o CEO, pois isso tem causado mal-entendidos desnecessários. Atenciosamente, Inês Rocha. Lúcia ficou atônita. Jamais imaginou ser tratada como alguém inconveniente. Pessoas que ela havia ajudado agora tinham medo de se associar a ela. A verdade chegou por meio de uma fonte discreta: Gabriel Reis, ex-funcionário do departamento jurídico, com quem ela havia feito amizade durante a expansão da filial em Campinas. Eles marcaram num bar perto da estação Júlio Prestes. Gabriel falou em voz baixa: Lúcia, estão te sabotando. O boato no meio é que você foi demitida por conflitos internos, por desestabilizar a estrutura da empresa. Ela ficou pasma. Desestabilizar? Como assim? Disseram que você manipulava a equipe de vendas, que forjava resultados para atingir metas. Muitos têm medo de contratar você com receio de processos judiciais. Lúcia sentiu o sangue gelar. Segurou firme a taça de vinho, o rosto empalidecido. Você sabe quem espalhou isso? Gabriel balançou a cabeça. E ninguém fala. Mas todo mundo sabe quem se beneficiou com sua queda. Ela não precisou ouvir mais. Um nome se formou em sua mente: Henrique Sampaio. Ele não apenas a expulsou da moda nova, estava agora destruindo sua reputação no mercado inteiro. Não era uma demissão. Era uma execução silenciosa. Nos dias que se seguiram, Lúcia vagava como alguém vivendo nas sombras. Tentou enviar currículos para empresas de fora do setor de moda, logística, bens de consumo, até comércio exterior, mas nenhuma respondeu. Uma recrutadora chamada Marta Lima foi direta pelo telefone. Avaliamos seu currículo, mas há inconsistências recentes. Não podemos arriscar com uma candidata envolvida em escândalos. Lúcia desligou. Pela primeira vez, sentiu um medo absoluto, o medo de estar definitivamente bloqueada. Ela sempre acreditou que talento e esforço bastavam para evitar o desemprego. Mas agora, nem mesmo as melhores qualificações podiam salvá-la da teia venenosa que alguém armou contra ela. Pior, dos amigos de antes sumiam aos poucos. Ela ligou para Isabel Campos, amiga da época da faculdade, que havia chorado junto com ela quando ambas terminaram seus namoros no 3º ano. Marcaram em um restaurante próximo à Praça da Sé. Lúcia chegou antes e esperou quase 1 hora. Quando Isabel apareceu, usava um terno elegante e tinha um olhar desconfiado. Lúcia, desculpa, não posso ficar muito. Só vim porque você ligou várias vezes. Lúcia segurou a mão dela, aflita. Só quero ouvir a verdade. Estão me bloqueando por causa dos boatos, não é? Isabel olhou ao redor e sussurrou: dizem que você foi demitida por falsificar contratos. Que vazaram e-mails internos, que há testemunhas. Eu não sei se é verdade. Mas estou prestes a ser promovida. Não posso me envolver. Lúcia soltou a mão, endireitou a postura. Não sentia raiva. Nem tristeza. Apenas vazio. O jantar nunca começou. Isabel foi embora com uma promessa vazia: quando tudo isso passar, eu te procuro. Mas Lúcia sabia, desse ou quando hoje jamais chegaria. Se uma amizade verdadeira pode se desfazer por medo da reputação, então ela já estava morta há muito tempo, e Lúcia só não havia percebido.
Naquela noite, Lúcia voltou para o apartamento, abriu o armário e tirou todos os certificados, prêmios e cartas de agradecimento que um dia estiveram pendurados nas paredes, tudo foi retirado e embalado em uma caixa de papelão. Ela deu a essa caixa o nome de Coisas que Ninguém Precisa Lembrar. No dia seguinte, acordou cedo, vestiu um antigo terninho, passou uma maquiagem leve como se ainda estivesse trabalhando. Saiu para caminhar por São Paulo, observando as ruas que um dia foram familiares, mas que agora pareciam uma cidade estranha, virando-lhe as costas. As pessoas passavam, riam, conversavam, e ela era apenas uma sombra. Ninguém reconheceria nela a mulher que a imprensa um dia chamara de deusa dos negócios da moda nova. Lúcia pegou o celular e abriu a câmera frontal. Olhou para si mesma. Olheiras profundas, o rosto emagrecido, mas ainda havia uma faísca nos olhos, uma chama que não se apagava. Uma frase escapou de seus lábios, não para os outros, mas para si mesma, para manter-se em pé. Se São Paulo não tem mais lugar para mim, eu mesma vou criar um novo. Mas ela sabia, no fundo, que até chegar esse dia, ainda teria que atravessar muitos círculos do inferno. Na terceira semana após a demissão, Lúcia Gomes já não checava mais os e-mails pela manhã. Estava acostumada a encontrar apenas recusas, pedidos de desculpa educados ou, pior, o completo silêncio. Títulos como: agradecemos seu interesse. Escolhemos outro candidato. A vaga já foi preenchida. Já eram tão familiares quanto o ar que respirava, com a diferença de que cada respiração trazia o gosto frio do desespero. Ela se encolhia no apartamento gelado, com as mãos envoltas num velho cachecol de lã que a mãe tecerá quando ela ainda estava na faculdade. A cozinha estava vazia. Na geladeira, restavam apenas um pedaço de queijo ressecado e alguns tomates murchos. O saldo no banco, R$ 117,32. Lúcia abriu a carteira e contou as moedas restantes. Juntou R$ 4,20, o suficiente para comprar um pão e uma garrafinha de leite da marca mais barata. Escreveu um bilhete e não usar cartão. Só dinheiro vivo. Colou no espelho do banheiro. Cada vez que olhava, lembrava, estava no fundo do poço. A tarde em São Paulo era de um cinza opaco. O vento entrava pelas frestas da janela velha e assobiava como um lamento cortante. Lúcia sentou-se diante do computador e abriu arquivos antigos, relatórios financeiros, planos de expansão de mercado, modelos de precificação que ela mesma criará. Tudo agora estava enterrado, descartado, esquecido. Em um momento, ela caiu no choro ao abrir um arquivo chamado Q4_Estratégica_Lucia.pptx, a apresentação que garantirá um contrato de R$ 2 milhões para a moda nova no ano anterior. Lembrou-se da sensação de estar no palco, apresentando cada slide com confiança e orgulho. Agora, só restava uma tela vazia e o som engasgado do próprio choro num cômodo onde ninguém escutava. O telefone tocou, era a concessionária de energia. A conta estava 3 dias em atraso. Lúcia mordeu os lábios, as mãos trêmulas ao recusar a chamada. Não era porque não queria pagar, era porque não podia. Uma mensagem apareceu de Diego Santos, o único ex-colega que ainda se arriscava a falar com ela. Você está bem? Sei que não devia mandar mensagem, mas estou preocupado. Se precisar de qualquer coisa. Lúcia encarou a mensagem por muito tempo. Digitou, obrigada, Diego. Apagou. Digitou de novo, estou bem, não se preocupe. Apagou outra vez. Por fim, largou o celular sem responder. Ela não queria que Diego se envolvesse. Henrique ainda estava lá. A moda nova ainda era uma teia de poder. Se descobrissem que Diego falava com ela, ele seria o próximo a ser esmagado. À noite, vestiu um casaco grosso e desceu até a mercearia da esquina. A dona era Dona Eliette Almeida, uma senhora de quase 70 anos, sempre sorridente, tratava os clientes como netos. Mas, ao ver Lúcia entrar, só lançou um olhar rápido e virou o rosto. Sem sorriso. Sem cumprimento. Lúcia pegou o pão, o leite e uma barrinha de chocolate, um agrado por ter passado o dia sem chorar. Entregou as moedas.
Dona Eliette contou uma por uma, sem olhar para ela, como se temesse ser enganada. Ao final, falou com frieza. Disseram que você trabalhou na moda nova. Lúcia assentiu, e eu trabalhei. Ah, murmurou, com desdém. Dizem que aquele povo lá é bom de fingimento. Lúcia não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, pegou o saco de compras e saiu. O sino da porta tocou, soando como uma advertência de um mundo que não tinha mais lugar para ela. De volta ao apartamento, sentou-se no chão, abriu a barrinha de chocolate, quebrou um pedacinho e guardou o restante com cuidado como quem raciona os últimos grãos de arroz. Ligou o computador. Num impulso, acessou o LinkedIn. Seu perfil agora era um deserto. Postagens que antes tinham centenas de curtidas agora acumulavam só alguns comentários antigos. Uma mensagem privada apareceu, de Luiz Cordeiro, ex-colega do setor de análise de mercado. Lúcia, não quero me envolver com seus problemas. Por favor, não me marque em mais nada. Ela ficou imóvel. Nunca o marcou em nada. Nem tinha postado nos últimos 21 dias. Lúcia encarou a tela e soltou uma risada seca. Parecia que sua simples existência já incomodava os outros. Desligou o computador, foi até a janela, puxou a cortina. Lá fora, São Paulo estava mergulhada na neblina. As luzes amarelas mal conseguiam atravessar o nevoeiro espesso, brilhavam de forma distante, quase hostil. Lembrou-se da primeira vez que chegou a São Paulo, ainda estudante, com uma mala rasgada e R$ 200 no bolso. Naquela época, jurou que conquistaria a cidade com as próprias mãos. E havia conseguido, contrato por contrato, projeto por projeto. E agora? A cidade que um dia foi seu maior orgulho agora a rejeitava, fria como um estranho. O telefone tocou de novo. Desta vez, era da administradora do prédio. A voz conhecida do seu Rafael Nogueira, o zelador de meia-idade, soou. Dona Lúcia, fui orientado a lembrar, a senhora está com 2 meses de aluguel em atraso. Se não pagar nos próximos 10 dias, teremos que seguir o contrato e pedir que desocupe o imóvel. Lúcia apenas assentiu, com voz fraca, entendi. Obrigada. Está tudo bem com a senhora? Ele hesitou. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois respondeu. Eu ainda estou respirando. Então acho que sim. A ligação terminou. Lúcia sentou-se no chão gelado, encostada na parede, os braços ao redor dos joelhos. Sem lágrimas. Sem protestos. Apenas um silêncio assustador. Tarde da noite, sonhou que estava em um grande auditório, com luzes fortes iluminando seu rosto, a plateia aplaudindo, gritando seu nome. Mas, quando se curvou para agradecer, o auditório sumiu. No lugar, surgiu uma sala vazia com milhares de portas fechadas. Ela corria de uma para outra, batia, gritava todas trancadas. E atrás de cada porta, rostos conhecidos os zombavam, outros viravam as costas, outros fingiam não ver. Lúcia acordou às 3 horas da manhã. O corpo gelado, o suor escorrendo. Levantou-se, foi até a mesa e pegou uma folha em branco. Com a mão trêmula, escreveu uma única frase. Se eu desaparecesse, alguém notaria? Ela não sabia o que faria com aquele papel. Mas não rasgou. Não jogou fora. Apenas o dobrou cuidadosamente e guardou na gaveta. Depois se deitou no chão, abraçou o travesseiro velho, os olhos fixos no teto. São Paulo seguia em frente. Mas, para Lúcia, aquela cidade havia morrido. Na manhã de segunda-feira, a névoa espessa ainda cobria São Paulo. Nem mesmo o sol fraco conseguia romper as camadas pesadas de nuvens. Lúcia acordou em meio a um silêncio sufocante. Adormecera no chão, sem sequer se cobrir. O corpo inteiro estava gelado. Levantou-se, tateou até o fogão e colocou água para ferver. Pretendia fazer um pouco do chá de hortelã que restava. Enquanto esperava, pegou o celular, mais por hábito do que por esperança.
Mas, dessa vez, uma notificação do site da revista Negócios Modernos, uma das publicações mais respeitadas de negócios do Brasil, a fez apertar os olhos. CEO da Moda Nova revela segredo do sucesso. Henrique Sampaio fala sobre estratégia de RH e cultura organizacional. A mão de Lúcia parou no ar. O coração bateu forte. Ela clicou na matéria. A primeira imagem que saltou aos olhos foi de Henrique, vestindo um terno elegante, sentado com as pernas cruzadas em seu escritório luxuoso, ao fundo um gráfico de crescimento de receita. Logo abaixo da imagem, a primeira citação cortava como uma lâmina fria, rasgando toda a resignação que ela vinha tentando manter. A moda nova não tem êxito por causa de um indivíduo. Acreditamos em estratégias de longo prazo e em equipes alinhadas à cultura da empresa. Lúcia continuou lendo, os lábios cerrados. Às vezes, para seguir em frente, é necessário eliminar os fatores de desequilíbrio, mesmo que tenham parecido brilhantes. Ninguém é insubstituível. Uma frase familiar. Exatamente aquela com o mesmo tom que a jogará para fora da empresa numa manhã gelada. Agora, estampada publicamente para milhões de leitores, como uma definição oficial de sua irrelevância. Lúcia engoliu seco. Suas mãos começaram a tremer ao chegar ao trecho seguinte, onde o repórter perguntava diretamente sobre as recentes demissões na empresa. A Moda Nova demitiu recentemente uma funcionária elogiada como uma rainha das vendas. Isso não representa um risco de imagem, senhor? Henrique respondeu. Não nos deixamos afetar por apelidos da mídia. Há pessoas que sabem apenas criar fachadas, usar truques pessoais para inflar resultados. Isso não é valor real. Confio que o público é inteligente o suficiente para entender isso. Lúcia abaixou a cabeça sobre a mesa. Naquele momento, ela não sentia raiva. Sentia choque. Sentia paralisia. Uma parte dela ainda esperava que tudo não passasse de um mal-entendido interno, que o tempo, em silêncio, fosse capaz de esclarecer. Mas Henrique não havia se contentado em destruir sua carreira nos bastidores. Ele queria apagá-la do setor por completo. E o jeito mais rápido era aniquilar sua reputação perante toda a sociedade. O celular vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de Marta Gomes, prima por parte de mãe, estudante de administração e que sempre a admirara. Lúcia, vi a entrevista do Sr. Sampaio. Eu não acredito que você tenha feito nada de errado. Mas estão compartilhando muito isso. Acho que você devia se manifestar. Lúcia encarou a tela, mordeu o lábio até sangrar. Manifestar-se? Mas como? Ninguém acreditava nela. Ninguém lhe daria espaço para falar. A mídia não protege quem foi demitido. Ninguém quer publicar uma defesa de quem já foi rotulada como suspeita de fraude. Ela ligou o computador, entrou no Twitter. Antes mesmo de digitar qualquer coisa, viu uma enxurrada de postagens com a hashtag ModaNovaVision, todas exaltando Henrique e a disciplina estratégica que devolveu força à Moda Nova. Entre elas, contas anônimas escreviam. Dizem que aquela mulher usava jogadas pessoais para ser promovida. Agora que caiu, quer se vitimizar? Com esse tipo de resultado, qualquer um consegue. É só saber bajular o chefe certo. Uma delas chegou a postar uma foto dela apresentando no ano anterior, com a legenda sarcástica. A estrela principal do show de mágica da Moda Nova. Lúcia fechou o computador. Seu coração parecia espremido, os batimentos acelerados, a visão turva. Correu até o banheiro e vomitou. Caiu de joelhos no azulejo frio. Na cabeça, vozes metálicas ecoavam. Inútil. Falsa. Descartada. Ninguém acreditava nela. Quando voltou a si, permaneceu sentada no chão do banheiro, encostada na pia, os braços ao redor do estômago. Por que comigo? Sussurrou, com a voz quase sumindo. Como num instinto, pegou o celular e acessou a caixa de entrada antiga. Procurou um e-mail que já foi muito importante. Era um convite interno de Henrique, de 3 anos atrás. Lúcia. Estou impressionado com a estratégia de crescimento que você propôs.
Quero pessoalmente convidá-la a integrar a equipe de liderança regional. Não duvide de si mesma. Você é uma peça-chave nas minhas expectativas. Ela riu com desprezo. A imagem de Henrique veio à mente, um sorriso cínico, aperto de mão frio, voz serena de quem já tem tudo ensaiado. Agora, aquele que um dia acreditou nela usava seu nome como escudo para justificar publicamente sua filosofia de comando impiedoso. Lúcia abriu um novo arquivo do Word. Começou a redigir uma resposta, listando cada contrato que conquistou, cada projeto que liderou, cada auditoria interna limpa que passou. Mas após 1 hora, a página ainda estava em branco. Porque ela sabia, e ninguém quer ouvir a verdade de alguém já taxado de fracassado. Mesmo que gritasse, só enxergariam o desespero de quem foi expulso do palco. Ela desligou o computador e foi até a janela. São Paulo continuava viva. As pessoas seguiam para o trabalho, liam as notícias matinais, compartilhavam a entrevista com comentários de admiração a uma liderança corajosa. Ninguém via a jovem de 29 anos, um dia símbolo de orgulho da moda brasileira, agora parada ali, vendo o mundo dar-lhe as costas. De repente, o telefone tocou. Um número desconhecido. Ela atendeu. Alô? Lúcia Gomes? Uma voz masculina, ligeiramente aflita. Sou eu. Aqui é Roberto Oliveira, jornalista freelancer. Não estou ligando para pedir entrevista. Só quero dizer que já trabalhei como assistente na Negócios Modernos. E eu sei que a entrevista com o Sr. Sampaio foi encomendada com 1 semana de antecedência. A autora foi forçada a editar vários trechos, especialmente os que falavam de você. Lúcia ficou sem palavras. Por que está me contando isso? Porque sei que você não tem chance de se defender. E porque eu estava naquela reunião de imprensa interna no 2º trimestre do ano passado, quando você bateu na mesa contra o corte de orçamento em treinamento. Todos os outros ficaram calados. Ela tremeu. Você quer me ajudar? Roberto suspirou, não posso fazer isso abertamente. Mas se você precisar de informações para expor a verdade, eu posso enviar o que sei. Desde que você tenha coragem. Ela ficou alguns segundos em silêncio. O coração batia forte. Algo queimava dentro do peito, não era mais raiva, era sede de sobreviver. Obrigada. Eu não vou ficar calada. A ligação terminou. Lúcia respirou fundo e fechou o celular. No armário, entre os papéis amontoados, ainda estava o relatório financeiro do ano passado com todas as assinaturas dos departamentos. Ela o tirou, limpou a poeira e colocou sobre a mesa. Se a vitória não é para os que se calam, então ela aprenderia a falar. E desta vez, ninguém calaria sua voz. 4 dias se passaram desde que a entrevista de Henrique Sampaio se espalhou por todas as plataformas. Mesmo evitando a internet, desligando o Wi-Fi e recusando chamadas, os rumores entravam como veneno por cada fresta de sua rotina. Naquela tarde, São Paulo estava mais fria do que o normal. O céu baixo, encoberto, envolvia a cidade numa névoa triste e densa. Lúcia estava sentada sozinha junto à janela, observando gotas de chuva caírem sobre o telhado de zinco do prédio em frente. Ela não chorava mais. Não havia mais lágrimas. A dor havia se petrificado, silenciosa, corroendo cada respiração. Um som de batidas na porta a despertou. Ela se assustou. Já fazia dias que ninguém a procurava. Vestiu depressa um velho suéter e foi atender. No corredor, havia um homem de meia idade, rosto sério, segurando um envelope grosso. Senhora Lúcia Gomes? Perguntou ele. Sim, sou eu. Sou Tomás Ferreira, representante da administradora do imóvel. Vim entregar pessoalmente. Ele estendeu o envelope. Aqui está o aviso formal de encerramento do contrato de aluguel por violação da cláusula de pagamento. A senhora tem 10 dias para desocupar o apartamento. Lúcia pegou o envelope com as mãos trêmulas. Senhor Ferreira, eu sei que estou devendo 2 meses de aluguel. Mas eu vou pagar, só preciso de mais um tempo. Por favor.
Não é uma decisão minha, ele interrompeu, a voz firme, sem hostilidade. O pedido veio do escritório central. Só estou cumprindo meu dever de informar. A senhora tem 10 dias. Sem um desejo de boa sorte. Sem uma palavra de compaixão. Apenas os passos dele se afastando no corredor frio, deixando-a ali, com o envelope apertado nas mãos como uma sentença de morte suspensa. Lúcia voltou para o quarto, fechou a porta e escorregou até o chão de cerâmica. Abriu o envelope e dentro, o contrato de rescisão, uma lista de itens a serem verificados antes da devolução do imóvel, e uma nota em vermelho: o imóvel será lacrado caso não seja desocupado no prazo. Sua visão turvou. Este apartamento tinha sido seu lar por 7 anos. Onde brindou com vinho pela conquista do primeiro grande contrato. Onde pendurou fotos com amigos da faculdade, onde as risadas de sexta-feira com Marina ecoavam pela sala, onde todas as manhãs ela preparava um café preto e lia o jornal antes de começar a correria do dia. Agora, tudo o que restava era o barulho do refrigerador antigo, manchas de mofo na parede da cozinha e uma almofada desbotada. Tudo parecia tê-la rejeitado. Como se a cidade inteira de São Paulo estivesse virando-lhe as costas. À noite, ela recebeu uma mensagem do banco. Seu saldo caiu abaixo do limite mínimo. Serviços automáticos serão suspensos. Lúcia não se surpreendeu. Já havia calculado. O que restava não cobria nenhuma conta. Saiu de casa e caminhou pela Avenida Praça da República, procurando algum lugar onde não perguntassem muito quando o cliente só pedisse um copo d'água. Parou diante de um bar antigo com uma placa desbotada, Esquina do Tempo. O local estava vazio. O dono, um homem de cerca de 50 anos, cabelos bagunçados, assentiu quando ela entrou. Boa noite. Vai querer o quê? Lúcia olhou o cardápio. O item mais barato era um café preto por R$ 1,50. Eu só queria um copo d'água. Se não for incômodo. O homem franziu levemente a testa, mas assentiu e foi para os fundos. Voltou com o copo e, do bolso, tirou um pacotinho de biscoitos. Leve, coma. Você parece não ter comido nada. Lúcia levantou os olhos, surpresa. Obrigada, senhor. Sou Salvador Martins, ele disse, encostando-se no balcão. Fui diretor de comunicação numa empresa de tecnologia. 4 anos atrás, fui derrubado pelo meu melhor amigo. Agora sou o dono deste bar. Lúcio encarou, os olhos marejando. Então, o senhor já foi como eu? Salvador sorriu tristemente. Já fui pior. Mas ainda estou aqui. E você também vai ficar. Ninguém cai para sempre. Quando se chega ao fundo, o único caminho é levantar a cabeça. Lúcia não respondeu. Sentou-se em silêncio com o copo na mão. Pela primeira vez em semanas, sentiu algo minúsculo, frágil, atravessando a camada de cinzas dentro do peito. Mas 1 hora depois, essa fagulha seria esmagada. Ao voltar para casa, encontrou a caixa de correio entulhada. Dentre os envelopes, um sobrescrito grande com o timbre do escritório de advocacia Mendes e Associados, representantes legais da moda nova. Ela abriu com as mãos tremendo. Dentro, uma notificação de ameaça de processo, alegando. Lúcia Gomes divulgou informações internas, causando prejuízo à reputação da marca. Lúcia desabou na cadeira. O notebook ainda aberto mostrava o arquivo do relatório que ela nunca havia enviado a ninguém. Mesmo sem divulgar nada, queriam arrastá-la ainda mais fundo. O telefone tocou. Era Gabriel Reis, o informante que lhe dera as primeiras pistas. Lúcia, cuidado. Tem gente na empresa dizendo que o Henrique está monitorando tudo o que você faz online. Se você reagir publicamente, vão te acusar de quebrar cláusulas de confidencialidade. A voz dela saiu sufocada. Eu não fiz nada. Eu só queria paz. Eu sei. Mas eles não querem paz. Eles querem que você desapareça. Lúcia desligou. Já era noite. Sentou-se sozinha no escuro. Sem luz. Sem música. Sem TV.
Apenas o tic-tac do relógio e o som distante dos carros. Ela não sentia mais frio. Nem fome. Só uma espécie de entorpecimento, como se o corpo estivesse desistindo de continuar. Lúcia pegou o bilhete antigo dobrado dias atrás. Abriu. Se eu desaparecesse, alguém notaria? Ela escreveu mais uma linha. Não. Mas eu vou fazer com que notem. E pela primeira vez em semanas, levantou-se. Em silêncio. Lentamente. Mas de pé. Choveu 3 dias seguidos em São Paulo. Cada gota cinzenta batia suavemente na janela do apartamento no 32º andar, onde Lúcia Gomes passava os últimos dias de estadia. Tudo no cômodo agora estava vazio não por organização, mas porque quase tudo já tinha sido vendido ou empacotado. Os livros que ela tanto amava. Os quadros na parede. Até o jogo de porcelana que a mãe lhe mandara de Florianópolis. Tudo havia ido embora. Restavam apenas uma cadeira, uma mesa velha com uma das pernas calçada com papel dobrado, e um laptop sem bateria ou carregador perdido, talvez já vendido também. Lúcia estava diante da tela, tentando acessar um site de recrutamento internacional, mas o Wi-Fi fraco não carregava nem a página inicial. Soltou as mãos, recostou-se, encarando o teto rachado, onde uma mancha de infiltração se espalhava como algo podre por dentro. Um novo e-mail apareceu. Ela leu. Confirmamos que seu perfil não atende aos requisitos atuais. Manteremos seus dados para futuras oportunidades. Mais uma resposta padrão. Fria. Formal. Desta vez, vinda do Grupo Altavita, a 27ª empresa a recusar seu currículo nas últimas 3 semanas. Lúcia não reagiu. Não havia mais frustração, nem raiva. Apenas um vazio profundo, como um abismo no peito. Levantou-se e foi até o espelho. O reflexo já não parecia o seu, cabelos grudados, olheiras fundas, rosto abatido, pele esverdeada. Nada lembrava Lúcia Gomes, a estrela dos negócios, a mulher um dia chamada de a esperança da moda europeia. A campainha soou. Ela se assustou. Na porta, um homem com uniforme de segurança do prédio entregou-lhe um envelope branco. Boa noite, senhora Gomes. Carta do escritório da administração. Me desculpe pela notícia. Lúcia assentiu com um leve gesto e fechou a porta. Dentro do envelope, lia-se: o apartamento número 3206 será lacrado às 9 horas do dia 5 do próximo mês, caso não seja desocupado. Restavam 4 dias. Lúcia se deixou cair no chão. O papel escapou das mãos, deslizou e parou sob a mesa. Um suspiro longo e exausto escapou-lhe, carregando o peso de meses de resistência. 1 hora depois, vestiu o casaco, enrolou o cachecol e saiu. Não porque tivesse para onde ir, mas porque precisava sair da prisão invisível que aquelas 4 paredes haviam se tornado. Ela caminhava sem rumo pela Rua Augusta, os passos pesados, mas ainda ritmados, como se seu corpo ainda lembrasse como se mover, mesmo que sua mente estivesse em ruínas. A cada esquina, a cada café familiar, surgia uma lembrança: o almoço com Marina e suas gargalhadas na confeitaria, as tardes de debates acalorados com a equipe de negócios no escritório, as noites de vinho após bater metas. Tudo aquilo parecia filmes antigos jogados ao fogo, queimando até virar cinzas dentro dela. Ela parou na Avenida Paulista. Diante dela, o prédio majestoso da prefeitura, iluminado por luzes douradas que banhavam toda a praça. Ali, no coração da cidade que um dia amou profundamente, agora Lúcia estava sozinha, como uma exilada. Uma criança passou correndo, rindo alto. A mãe vinha atrás, puxando o casaco para protegê-la do frio. Aquela cena atingiu Lúcia como uma flecha no peito. Ela já tivera o sonho de formar uma família que um dia, quando sua carreira estivesse estável, adotaria uma criança, daria a ela um lar que ela mesma nunca teve, crescendo com uma mãe silenciosa e um pai que nunca existiu. Ela virou de costas e deixou a praça. Ninguém a reconheceu. Ninguém a chamou pelo nome. Ninguém sabia que aquela mulher de andar cansado já fora um ícone em grandes conferências, já estampara capas de revistas de negócios renomadas.
Ao chegar em casa, Lúcia pegou o celular. A tela se acendeu com uma mensagem de Diego Santos, a primeira em quase 2 semanas. Lúcia, eu não aguento mais. Pedi demissão hoje de manhã. Sei que posso ser banido do setor, mas não consigo continuar trabalhando para alguém que destruiu você. Estou indo embora de São Paulo. Mas antes de partir, só queria dizer: eu sei que você não estava errada. Lúcia encarou a mensagem. As lágrimas vieram sem que ela pudesse conter. Não de dor, mas porque, finalmente, alguém ainda se lembrava de quem ela era. Ela quis responder. Agradecer. Desejar sorte. Mas seus dedos tremiam tanto que não conseguiam digitar uma palavra. A escuridão tomou conta do quarto. Ela apagou a luz. Não acendeu o abajur. Apenas sentou-se à janela, olhando São Paulo envolta em névoa. Então, como impulsionada por um instinto inconsciente, Lúcia se levantou, abriu a gaveta e pegou uma folha velha de papel. Se eu desaparecesse, alguém notaria? Abaixo dessa frase, ela escreveu: eles não vão notar quando eu cair. Mas vão ser obrigados a olhar para cima quando eu voltar a voar. Ela colocou o papel sobre a mesa, dobrou com cuidado, enfiou em um envelope bege envelhecido e o lacrou. Não sabia para quem o enviaria. Talvez para si mesma. Talvez para o futuro. Mas, pela primeira vez em semanas, Lúcia não pensava mais em deixar São Paulo. Não pensava mais em desistir. Ela pensava no dia da sua volta. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo ainda estava cinza e opaco, mas para Lúcia Gomes, tudo já era diferente. Não porque a paisagem tivesse mudado, mas porque dentro dela começava a nascer algo que há semanas havia desaparecido, uma frágil esperança de que aquilo tudo ainda não era o fim. Sentada à mesa, com uma xícara de chá de hortelã já fria entre as mãos, ela olhava pela janela como fazia todas as manhãs. Hoje era terça-feira anterior ao fim do contrato de aluguel. Hoje também era o dia em que decidiu não cair mais. O som de uma notificação de e-mail quebrou o silêncio. Lúcia ergueu os olhos para a tela do laptop. A caixa de entrada, vazia havia dias, agora exibia um título estranho. Convite para colaboração e Ateliê Luxe. Ela piscou, achando que tinha lido errado. Mas não. O remetente era Marcos Oliveira, CEO, Ateliê Luxe Brasil. O coração dela disparou. Ela clicou para abrir o e-mail. Prezada Lúcia Gomes. Sou Marcos Oliveira, atual diretor executivo regional da Ateliê Luxe, grupo de moda de luxo com sede no Rio de Janeiro. Escrevo não por causa dos rumores recentes, mas porque sei exatamente quem você é. Lúcia prendeu a respiração e continuou lendo. Uma cliente VIP nossa, a senhora Antônia Ribeiro, diretora financeira do Grupo Brasil Sky, mencionou você em uma reunião na semana passada em Recife. Ela contou que você prestou consultoria para o desenvolvimento da marca interna deles há 2 anos. Segundo ela, você foi a única capaz de aumentar em 35% as vendas domésticas em menos de 6 meses. Eu acredito no que a senhora Ribeiro disse. E quero conhecê-la. Lúcia levou a mão ao peito, o coração acelerado. Antônia Ribeiro, uma mulher inteligente, íntegra, ex-cliente da moda nova, alguém a quem Lúcia sempre tratou com respeito e dedicação. Jamais imaginaria que justamente ela seria quem, silenciosamente, guardaria uma chance de sobrevivência para ela e no momento certo. Ela leu o restante. A Ateliê Luxe está à procura de uma diretora de desenvolvimento de negócios para a região do sul da Europa, um cargo estratégico para nossa nova fase de expansão. Sei que a senhora pode estar atravessando um momento difícil, mas justamente por isso acredito que saberá reconhecer o valor de um novo começo. Se ainda acredita no seu talento, ligue para mim. Este é meu número pessoal, mais 34620xxxxxx. Lúcia ficou imóvel. Não chorou. Não gritou. Apenas 2 lágrimas silenciosas desceram pelas bochechas quentes, intensas. Pela primeira vez em quase 2 meses, ela sentiu que alguém confiava nela. Não por fama. Não por conexões. Mas simplesmente por competência e integridade.
Ela apertou o celular nas mãos, abriu a agenda e digitou o número. O telefone tocou 3 vezes antes de ser atendido. Marcos Oliveira falando. Olá, aqui é Lúcia Gomes, ela disse, a voz levemente trêmula. Houve um breve silêncio, então ele respondeu. Estava esperando essa ligação. Obrigada por me procurar. Eu realmente achei que ninguém mais acreditaria em mim. Marcos riu suavemente, a voz calorosa. Acredite, ainda há pessoas que enxergam a verdade só nem sempre têm coragem de dizer. Eu não quero apenas entrevistá-la. Quero você no Rio de Janeiro esta semana para assinar contrato. Lúcia engasgou. Contrato. Precisamos de alguém ágil, com decisões firmes. Já li seu currículo, seus relatórios, suas apresentações internas na Moda Nova. A senhora Ribeiro me enviou tudo. Não preciso de mais entrevistas. Preciso que você aceite o cargo. E qual seria o cargo? Diretora de Desenvolvimento de Negócios para o Sul da Europa. Autonomia financeira total sobre 3 países, o Brasil, Portugal e Itália. Salário 3 vezes maior que seu cargo anterior. Todas as despesas de viagem e moradia no Rio de Janeiro pelos primeiros 6 meses cobertas pela Ateliê. Lúcia ficou boquiaberta. Levantou-se, andou pelo quarto como quem testa se está acordada. O senhor confia em mim assim, de imediato? Marcos respondeu com firmeza. Comecei com as mãos vazias em Manaus. Não confio em mídia. Confio em dados. E o que você fez, ninguém falsifica. Lúcia levou a mão à boca, os olhos úmidos. Eu não sei o que dizer. Diga, eu aceito o ponto. Ela riu entre lágrimas. Eu aceito. Marcos concluiu. Ótimo. Amanhã minha secretária enviará sua passagem. Quero vê-la no escritório do Rio de Janeiro na manhã de segunda-feira. A ligação terminou. Lúcia ainda não conseguia acreditar. Sentou-se, olhando para o teto antigo do apartamento, aquele que pingava durante as noites solitárias em que chorava em silêncio. Mas agora, naquele mesmo lugar, uma alegria pura se espalhava, quente como o sol atravessando a neblina densa de São Paulo. Lúcia ligou o computador. Abriu o relatório financeiro do ano anterior, aquele que trazia suas marcas, seus feitos. Silenciosamente, renomeou o arquivo. Novo começo, já Ateliê Luxe. Naquele meio-dia, Lúcia saiu pela primeira vez com os cabelos presos, o casaco passado a ferro e os saltos limpos e brilhando. Foi ao banco, encerrou a conta do aluguel. Ao entrar no escritório da administração do prédio, o senhor Rafael Nogueira se surpreendeu ao vê-la. Senhora Gomes? Veio fazer o pagamento? Lúcia sorriu, e não apenas pagar. Quero renovar o contrato por mais 6 meses. Consegui um novo trabalho no Rio de Janeiro. Mas eu vou voltar. O senhor Rafael assentiu, o semblante suavizado, parabéns. Sempre achei que a senhora não era do tipo que cai facilmente. Ela saiu do prédio com uma postura completamente diferente. As luzes da rua pareciam mais brilhantes, pela primeira vez em muitos meses, São Paulo não era mais uma prisão, era de novo o seu lar. À noite, recebeu uma mensagem inesperada de Diego. Ouvi dizer que você vai para o Rio de Janeiro. Tenho orgulho de você, Lúcia. Eu sabia que você não pararia por aí. Ela respondeu. Obrigada, Diego. Um dia, vamos nos levantar juntos, sem ficar à sombra de ninguém. Naquela noite, Lúcia arrumou a mala sem levar muitas coisas. Apenas algumas roupas, um caderno de anotações e a folha que escrevera no auge do desespero. Se eu desaparecesse, alguém notaria? Ela riscou essa frase e escreveu abaixo, com caneta vermelha. Eu não desapareci. Eu acabei de começar. 6 meses depois, Lúcia Gomes saía do São Paulo Arena, centro de convenções, sob aplausos estrondosos. Um grande pôster atrás do palco exibia a frase: Ateliê Luxe, uma conquista retumbante no mercado brasileiro. E logo abaixo: Lúcia Gomes, um ícone de resiliência e talento verdadeiro.
Vestida com um terno branco impecável, ela caminhava devagar, mas com firmeza, entre centenas de olhares admirados. Ao final do corredor, um grupo de repórteres a aguardava, com microfones e câmeras voltadas para ela. Senhora Lúcia. Pode nos contar como se sente após a Atelier Luxo ultrapassar oficialmente a moda nova no ranking das marcas de luxo do segundo trimestre? Perguntou uma repórter da revista Visão Executiva. Lúcia sorriu com serenidade. Sou apenas uma pequena parte de uma equipe extraordinária. O sucesso de hoje é fruto de pessoas que ousaram acreditar no que era certo, mesmo quando o mundo virou as costas. Outra repórter interveio. Tem alguma mensagem para empresas que enfrentam crises? Lúcia olhou diretamente para a câmera, o olhar firme. Não deixem que os outros definam vocês pelas derrotas. O fracasso não é um ponto final, é um ponto e vírgula, o momento em que você respira e escreve uma história melhor. Ela atravessou a multidão, o crachá com a inscrição O CEO Atelier Luxo balançando no peito. Aqueles que antes sussurravam pelas costas dela, agora murmuravam de outro jeito. É a Lúcia Gomes, aquela que ressuscitou o ateliê em apenas 6 meses. Exatamente 6 meses antes, a Atelier Luxo era quase desconhecida no Brasil. Agora, sob a liderança de Lúcia, a empresa alcançava 62% de crescimento no mercado local, com expansão da rede de distribuição em Recife, Campinas e Florianópolis. O número de clientes VIP duplicou, e a marca passou a ser mencionada com frequência em eventos internacionais de moda. Lúcia não apenas reviveu a Atelier. Ela reviveu a si mesma. À noite, no escritório envidraçado da Atelier no bairro Jardins, a menos de 2 quilômetros da antiga sede da Moda Nova, Lúcia estava sozinha. Sobre a mesa, uma nova correspondência, incluindo um convite da organização do Congresso Internacional de Moda, a ser realizado em Brasília no mês seguinte. Ela seria a palestrante principal, representando a tendência de reconstrução de marca com coragem humana. Houve uma batida na porta. Valéria, sua assistente pessoal, a jovem que a acompanhava desde os primeiros dias na ateliê, entrou. Lúcia, tem alguém querendo vê-la, senhora marcada, mas disse que é um conhecido. Lúcia ergueu as sobrancelhas. E nome? Inês hesitou um segundo, então disse suavemente, Henrique Sampaio. O silêncio pairou por alguns segundos. Lúcia recostou-se na cadeira, o olhar fixo por um momento. Depois, assentiu, pode deixá-lo entrar. A porta se abriu. Henrique entrou sem o terno impecável de antigamente, o rosto mais abatido, cabelos bem mais grisalhos. Os olhos outrora cheios de autoridade agora evitavam os dela, hesitantes. Lúcia. Boa noite, Sr. Sampaio, ela disse primeiro, com calma. Há quanto tempo? Ele ficou em pé por um instante, depois se sentou de frente para ela, o olhar desviando para o logo da Atelier Luxo na papelada da mesa. Você conseguiu mesmo. Lúcia assentiu levemente, trabalhei duro. Como sempre fiz na Moda Nova. Henrique soltou uma risada seca, amarga, e não vim discutir. Só, achei que devia dizer isso pessoalmente, eu estava errado. Lúcia não respondeu. Deixou que ele enfrentasse o silêncio. Depois que você saiu, tudo desmoronou. A equipe comercial se desfez. Clara Moreira não deu conta. A diretoria perdeu a confiança. Fui substituído. Ela acenou com a cabeça, sem traço de satisfação, e fiquei sabendo. Henrique a encarou, com um olhar cansado, você não me odeia? Lúcia retribuiu o olhar, a voz firme. Já odiei. Muito. Mas chegou um momento em que percebi que o ódio só me mantinha presa ao passado. E você já está pagando o preço das suas escolhas. Isso basta. Henrique abaixou a cabeça, como quem recebe uma sentença. Levantou-se, obrigado por me deixar dizer isso. Quando ele saiu da sala, Valéria entrou novamente, o semblante surpreso. Você conseguiu ficar tão calma assim? Se fosse eu, acho que teria. Lúcia sorriu, às vezes, perdoar não é porque o outro merece. É porque a gente merece ser livre. Naquela noite, Lúcia ficou sozinha no terraço do edifício, olhando para a cidade de São Paulo, iluminada.
Tirou do bolso uma carta aquela antiga, escrita em meio ao desespero. Se eu desaparecesse, alguém notaria? Ela a queimou. Observou as cinzas se dissiparem ao vento. Todas as perguntas já haviam sido respondidas pelo tempo. No mês seguinte, na cerimônia de premiação 100 pessoas mais influentes da Europa com menos de 35 anos, em Recife, Lúcia subiu ao palco e recebeu uma estatueta de cristal das mãos do prefeito da cidade. Em seu discurso, disse: "O sucesso não se mede pelas vezes que você é aplaudido. Ele se mede pelas vezes que você se levanta quando não há ninguém ao seu lado." Após a cerimônia, ela voltou a São Paulo com o prêmio e uma bonificação de 6 dígitos da Atelier. Mas, ao invés de gastar consigo mesma, foi direto à Universidade de Moda ESMAD, onde havia estudado, e procurou a reitora Rosana Barbosa. "Quero financiar bolsas de estudo para 10 estudantes de design de moda por ano. Durante 5 anos. A reitora ficou emocionada. "Lúcia, você não esqueceu suas raízes." Ela sorriu com doçura. "E não esqueço que precisei quando não tinha nada. Agora que tenho, quero que outros também tenham oportunidade." Na manhã seguinte, Lúcia estava em seu antigo apartamento na Rua da Consolação, agora reformado, claro e acolhedor. Serviu-se de uma xícara de chá de hortelã, sentou-se na varanda, a luz suave do sol iluminando seu rosto. O outono paulistano era gentil, como um abraço depois da tempestade. Lúcia sorriu, pegou seu pequeno caderno e escreveu algumas linhas. "A vitória mais bonita não é derrubar os outros. É fazer com que você mesma brilhe ainda mais." A história de Lúcia Gomes nos ensina que, por mais amarga que seja a queda, ela nunca define o valor de uma pessoa. Quando todas as portas se fecham, se ainda houver fé em si mesma, sempre existirá uma saída. Ser traída, caluniada, isolada, tudo isso é passageiro. O essencial é não perder a integridade, não revidar com ódio, mas sim com um renascimento luminoso. A maior vitória não vem de derrotar ninguém, mas de vencer a si mesma nos dias mais sombrios. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.